na parte de quinta-feira, intercessão. Moisés intercedeu com a própria vida. Moisés não fez uma intercessão assim, Senhor, perdoa este povo. Ele foi mais profundo. Ele disse, se o Senhor não perdoar este povo, então risque também o meu nome do livro da vida. Ele fez uma intercessão com a própria vida. Essa intercessão de Moisés representa a intercessão de Jesus por você, meu irmão, por você, minha irmã. Jesus intercedeu por você com a própria vida. Ele derramou o sangue dele. E hoje, quando Jesus Cristo intercede por você diante do Pai, lá no santuário celestial, Jesus Cristo mostra os sinais nas suas mãos, dizendo, eu morri por ele. Ele aceitou o meu sangue derramado na cruz. Eu estou intercedendo por ele. É a intercessão de Jesus por você, meu querido irmão. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui Êxodo capítulo 32. E agora vamos ver o verso 30 até o verso 32. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós pecastes grande pecado. Pecou pecado grande, pecado de mão levantada, pecado voluntário, pecado consciente, pecado planejado. Meu querido irmão, isso é chamado de pecado grande. Mas Deus também perdoa o pecado grande, quando existe arrependimento e confissão. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, Moisés subiu ao monte novamente e disse ao Senhor, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Queridos, este texto aqui de Êxodo 32 e o verso 32 é um texto poderoso, porque é esse tipo de intercessão que Jesus faz por você hoje. Jesus Cristo apresenta o sangue dele. Ele levanta as mãos mostrando os sinais nas suas mãos e diz diante do Pai, eu morri por ele. O Senhor, por favor, perdoe este pecador, porque eu morri por ele. Ele aceitou o meu sacrifício na cruz. E o verso 33 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Em outras palavras, não vou riscar o seu nome, Moisés, do meu livro. Eu vou riscar o nome daqueles que pecaram contra mim. Mas, obviamente, as pessoas que pecaram contra Deus e se arrependeram, ainda o nome deles permaneceria no livro da vida. Esta é a graça de Deus. Hoje ainda, quando você peca, mesmo que seja voluntariamente, Deus espera pelo arrependimento. Deus aguarda a confissão. E a graça de Deus será derramada sobre você, meu irmão. Quando você confessa, mesmo que seja um pecado voluntário, ele será perdoado. Você será salvo. E agora o verso 34. Vai, pois agora, conduze este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. E o verso 35, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Eles não entraram na terra prometida. Eles morreram no deserto. Deus feriu o povo rebelde. Deus quer arrependimento, Deus quer salvação para você. Mas Deus exige arrependimento. Deus exige a confissão e o abandono do pecado. Aqui lemos em Êxodo 33, disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Veja que mensagem triste, uma mensagem dura, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, povo teimoso, para que eu não te consuma no caminho. Diante desta má notícia,
de que Deus não subiria no meio do seu povo, porque era um povo teimoso. Veja a reação no verso 4. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eles ficaram tristes pela notícia de que Deus se ausentaria, não iria acompanhá-los. E eles demonstraram arrependimento fazendo como? Tirando de si os adornos, as joias, os adereços. Aqui diz, os atavios. O povo se entristeceu e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O povo estava apostatado. E como está o nosso povo hoje? Cheio de brincos, de colares, de braceletes, de anéis, com o rosto pintado, unhas vermelhas. Queridos, Deus quer um povo puro e santo para levar para o céu. Nós precisamos passar pela reforma. E aqui diz o capítulo 33 e o verso 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Tira de você o adorno, a joia de ouro, a pedra preciosa, tira os adereços, tira os braceletes, tire os brincos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer que você seja um povo santo. Deus não quer que você se iguale e se conforme com o mundo. Não é a prática do mundo que deve se tornar o padrão na sua vida. O padrão de santidade que nós temos é a santidade de Deus, porque Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. Deus exigiu que se removesse do povo os adornos, as joias, para que permanecesse com o povo, para que andasse com o povo. Deus exigiu o quê? Uma reforma. Será que é diferente hoje? Será que Deus não está exigindo de você também uma vida pura e santa? E o verso 6 diz, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Ali, junto ao monte Sinai, chamado de monte Horebe, o povo se despojou dos seus adornos, das suas joias, dos seus ouros, das suas pedras preciosas. Meu querido irmão, Deus quer fazer uma reforma no meio do seu povo. Nós lemos no livro Patriarcas e Profetas, página 335. Aqui diz, na oração de Moisés, o nosso espírito é dirigido para os registros celestiais, nos quais estão inscritos os nomes de todos os homens e fielmente registradas as suas ações, quer sejam boas, quer sejam más. O livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram ao serviço de Deus. Se quaisquer destes se afastam de Deus e por uma obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão, no juízo, apagados do livro da vida e eles serão votados à destruição. Meu querido irmão, nós não devemos viver com o pecado. Nós deveremos viver com a confissão dos pecados, viver com a justiça de Deus, viver com a graça de Deus. A intercessão de Moisés em prol de Israel ilustra a intercessão de Cristo por você hoje, por você pecador, por você pecadora. Jesus Cristo intercede por você. Lá no santuário celestial, Jesus é o nosso mediador. Aqui diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o verso 5. Vamos ler o verso 4 e o verso 5. 1 Timóteo 2, verso 4 e 5. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Jesus morreu por todos. Mas por que tão poucos vão se salvar? Porque poucos confessam os seus pecados. E aqui diz o verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é quem está no santuário celestial, intercedendo por você. Ele é quem levanta suas mãos diante do Pai e diz, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue.
Eu derramei o meu sangue por este pecador. Ele aceitou o meu sacrifício. Ele está confessando o seu pecado. Jesus Cristo é graça. Jesus Cristo é misericórdia. A intercessão de Moisés representa a intercessão de Jesus diante do Pai. Se não podes perdoar este filho teu, então risque o meu nome do livro da vida. Jesus intercede por você com a própria vida dele, com o próprio sangue dele. Êxodo capítulo 33, versos 1 até o verso 6, ali Deus estabeleceu condições para andar no meio do seu povo. Qual foi a condição? Remova de vocês os atavios, remova de vocês os adornos, os braceletes, os brincos, as joias, para que eu possa andar no meio de vocês. Meu querido irmão, Deus quer fazer uma reforma no seu povo, a reforma do tempo do fim. Deus quer um povo santo, um povo que tenha na testa escrito santidade ao Senhor, que tenha a mente de Jesus Cristo, que tenha o caráter de Jesus Cristo. Deus quer derramar sobre você o Espírito Santo. Deus quer selar você com o selo do Deus vivo. Amém? Aleluia! Deixe-me orar por você. Pai Santo que estás nos céus, obrigado, porque em meio a toda a tragédia da apostasia, houve graça, houve misericórdia, houve perdão, houve arrependimento. Hoje também estamos vivendo em tempo de apostasia. Pai querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos dê o arrependimento, que o Espírito Santo nos leve à confissão, que o Espírito Santo nos revista de poder para não voltar a pecar os mesmos pecados de sempre. Pai eterno, santifica-nos porque Tu és santo. Jesus querido, volte logo nos buscar. É a nossa súplica em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Amém.